Tipos de sujeito. Anote essa dica que ela é valiosa. Bem, nós temos alguns tipos de sujeito que merecem destaque quando vocês forem classificar quanto ao sujeito da oração. Por exemplo, o sujeito ele pode ser do tipo simples, pode ser do tipo composto, pode ser do tipo oculto, sujeito determinado, sujeito indeterminado e, por fim, o sujeito inexistente. Agora, como é que nós iremos diferenciar cada um desses sujeitos? Observe bem. O primeiro deles é o sujeito simples. Quando que eu tenho um sujeito simples? Quando ele só tem apenas um único núcleo. Por exemplo, na frase, Maria foi à feira. Quem foi à feira? Apenas Maria. Então, neste caso, nós temos um sujeito simples. Quando que o sujeito ele é composto? Quando ele não for formado por apenas um núcleo, mas por dois núcleos. Neste caso, o núcleo do sujeito simples seria Maria. Já no composto, é mais de um núcleo. Por exemplo, Maria e Ana foram à feira. Então, já são duas pessoas. Então, neste primeiro exemplo, apenas uma única pessoa foi à feira, portanto, o sujeito é simples. Nesse segundo caso, Maria e Ana foram à feira. Então, mais de uma pessoa. Portanto, sujeito composto. O terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto, ou também chamado desinencial. Quando que um sujeito ele é oculto? Quando o sujeito ele não está presente na oração, mas você consegue identificar ele pela terminação do verbo. Por exemplo, observe esses dois exemplos. Fomos juntos à feira. Fomos. Quem fomos? Nós. O pronome nós. Nós fomos juntos à feira. Portanto, o sujeito é nós. É um sujeito oculto, que não está na frase, mas você reconhece pela terminação do verbo. Na próxima frase, fui à feira. Quando você conjuga o verbo ir, é eu fui. Então, fica subentendido ou fica oculto que eu fui à feira. Notaram? Então, o sujeito oculto, ele não está presente na frase, mas você reconhece ele pela terminação do verbo. Portanto, nós fomos juntos à feira, sujeito nós. Fui à feira, eu fui à feira, sujeito eu. Interessante, né? Vamos dar continuidade. Temos o sujeito determinado. Quando que eu digo que um sujeito é determinado? Quando ele for ou simples, ou composto, ou oculto. Portanto, esses três casos são exemplos clássicos de sujeitos determinados. Portanto, na frase, Carla foi à feira. Quem foi à feira? Carla. Neste caso, um tipo de sujeito determinado simples, porque tem apenas um único núcleo. Interessante, né? Agora, quando que um sujeito ele é indeterminado? Bem, um sujeito ele é classificado como indeterminado quando não se conhece realmente o sujeito. E ele está não necessariamente na terceira pessoa do plural. Por exemplo, estão cantando desde cedo. Quem está cantando? Subtende que são eles, porque eles estão cantando. Então, quando que fica subtendido foram eles, você sabe que o sujeito é do tipo indeterminado. Diferentemente do sujeito oculto, que pode ser o eu, tu, ele, ela, nós, vós. Agora, quanto ao eles, se a parte final do verbo, que no caso é estão, leva para o pronome eles, aí eu já vou saber que o sujeito é indeterminado. Portanto, estão cantando desde cedo, ninguém sabe quem está, a gente sabe que são eles. Portanto, o sujeito é indeterminado. Vendem-se imóveis. Quem está vendendo os imóveis também não dá para reconhecer, está na terceira pessoa do plural. Então, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito é do tipo indeterminado. Certo? E agora, quando que o sujeito ele é inexistente? Bem, o sujeito ele é inexistente quando ele expressa
Por exemplo, um fenômeno da natureza, né? Quando ele expressa um tempo decorrido. Por exemplo, choveu a semana toda. Choveu é o verbo. Choveu a semana toda. Esse verbo expressa fenômeno da natureza. Portanto, neste caso, o sujeito é inexistente. Nevou em Santa Catarina. Bem, nevar também, ele induz um fenômeno da natureza. Portanto, sujeito inexistente. Faz 10 anos. No caso, faz vai indicar tempo decorrido. Então, o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ele é impessoal. Portanto, faz 10 anos. O sujeito, neste caso, também é inexistente. Cuidado para não confundir. O sujeito oculto ou desinencial, você reconhece pela terminação do verbo. Por exemplo, nós fomos, eu fui. Já o sujeito inexistente é quando o verbo expressar um fenômeno da natureza ou um tempo decorrido. Interessante, né? Só para resumir, nós temos que um sujeito é simples quando ele tem apenas um único núcleo. Maria foi à feira. Temos um sujeito composto quando temos mais de um núcleo. Por exemplo, Maria e Ana foram à feira. Temos o sujeito oculto ou desinencial quando você reconhece pela terminação do verbo. Nós fomos juntos à feira. Então, sujeito nós. Fui à feira, portanto, eu fui à feira, sujeito eu. O sujeito é determinado quando ele for ou simples, ou composto, ou oculto. E o sujeito é do tipo indeterminado quando o verbo estiver expresso na terceira pessoa do plural. Portanto, eles estão cantando desde cedo. Vendem-se imóveis. Venderam-se imóveis. Notaram? E o sujeito é inexistente quando o verbo expressar um fenômeno da natureza ou tempo decorrido. Interessante, né? Gostou da dica? Printa, salva, compartilha e envia para os amigos.